todos os pais, em especial para os pais corintianos. Tem algum pai corintiano aí? Eita, os corintianos vieram tudo para o lado de cá. Deus abençoe você, pai. Que Deus multiplique as bênçãos, as vitórias na sua vida, tá? Marcos 5. Eu quero conversar com você. Eu vou propor, eu não sou... para algumas coisas eu gosto de fazer, eu estou acostumado a fazer na área da didática, né? Na prática de conversar no dia a dia. Tem algumas coisas que eu costumo fazer, como, por exemplo, repetir, porque eu sei que repetição é importante. Mas tem algumas coisas que eu não sou dos mais aplicados. Eu não costumo dar tema, o tema de hoje será tal. Eu não costumo, tem vezes que eu falo, tem vezes que não. Se você quiser anotar um tema, eu vou sugerir um tema para você. O exemplo de pai. O exemplo de pai. Marcos 5, 21 diz assim. Marcos 5, 21 diz assim. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Agora no versículo de número 35. Pula lá, vamos pular a história que tem no meio aí da mulher do fluxo de sangue. Vamos para o verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço, lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, de boca aberta. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. Mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida. Me usa do jeito que o Senhor entender ser o melhor jeito nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Olha, é uma história conhecida. Eu pedia para Deus um direcionamento para conversar com você hoje. Só que eu queria que Deus desse o direcionamento. Não pode ser o que eu quero falar. Tem que ser onde Deus quer falar. Aí Deus me fez lembrar desse primeiro texto que eu li com você agora, e eu vou concluir com um outro texto depois da nossa reflexão. Esse primeiro texto mostra o exemplo de um pai. É claro, né, que hoje nós estamos comemorando o Dia dos Pais, e é claro que os pais que estão aqui vão olhar para esse texto de uma maneira um pouco mais atenta, porque estamos vendo um exemplo de pai. Mas isso é válido para a mãe, isso é válido para o irmão, para a irmã, isso é válido para todos nós. Não é válido só para o pai, é válido para todos nós. Mas o exemplo, ou um bom exemplo que Deus nos deu na palavra dele, é o exemplo do Jairo. O Jairo, que era uma pessoa importante,
na sinagoga, ele era um dos dirigentes da sinagoga. A sinagoga era onde se reuniam os judeus para apresentarem a Deus o culto deles. Então, o Jairo era uma pessoa importante dentro da comunidade judaica daquela região, naquela época. Só que o Jairo ele estava com uma dificuldade dentro da casa dele. A dificuldade era que a filha estava morrendo. A filha morrendo, e o Jairo ele se vê numa situação difícil, porque qualquer pai, qualquer mãe, quando vê o filho, quando vê a filha que não tá bem, não está legal, logo fica preocupado, costumeiramente fica preocupado. A regra fica preocupado, fica atento. Aí o Jairo, ele vê a filha dele naquela situação, e ele tem que tomar alguma decisão. Sabe, tem hora e tem momento na nossa vida que nós temos que tomar decisões dentro da nossa casa. Existem situações que muitas vezes nós precisamos dar um passo à frente e dizer: vamos resolver essa situação, vamos resolver essa questão, vamos fazer alguma coisa para que essa situação seja revertida. No caso do Jairo, era a filha que estava doente, mas tem casa onde o casamento não está bem. Tem casa onde o relacionamento pai e filhos não está legal. Tem casa onde o relacionamento entre irmãos não está legal. Tem casa onde a saúde ela acabou sendo obrigada a dar espaço para a enfermidade. Tem casa onde a dificuldade financeira parece que chegando. Então, cada casa, de repente, vai ter uma questão a se trabalhar. O importante para nós pensarmos nesse momento: na casa do Jairo tinha uma dificuldade. A dificuldade era a enfermidade que estava contra a filha dele. Aí todos nós temos que fazer o nosso exercício de fé aqui, para pensar: opa, pera lá, na minha casa tem alguma dificuldade? Na minha casa tem alguma coisa que está fora do lugar? Já lembrei, larguei meu sapato fora do lugar, a mulher vai ficar brava comigo. Não, irmão, é outra coisa, fora o sapato, fora o calçado. A toalha, larguei a toalha na cama. Tem casa aí que a mulher fica brava se o marido deixa a toalha na cama? Tem ou não? Tem? Então, lá em casa não tem esse perigo, né, Marcinha? A Marcinha ela é muito calma, ela é muito tranquila, ela não fica brava. Graças a Deus. De vez em quando eu chego mancando aqui porque eu tropeço. É só por isso. Né, Fran? A Fran é brava. A Fran, eu sei que põe o Danilo na linha. Ela não dá mole para o Danilo, não. Né, Danilão? Então, tem alguma coisa... Faz esse exercício, irmão. Tem alguma coisa fora do lugar lá? Poxa vida, pastor, você está falando aí. Eu estava pensando, tem algumas coisas lá em casa. Minha casa é uma benção. Minha casa é jóia, mas tem algumas coisas que podia dar uma melhorada. Bom, eu acredito que em toda casa, eu acredito assim. Você pode acreditar diferente ou até se apresentar de forma diferente. Eu acredito que em toda casa sempre tem alguma coisa que está fora do lugar, que pode ser colocada no lugar. Você está entendendo a conversa, sim ou não? Eu brinquei com o calçado. Eu brinquei com a toalha. Eu brinquei. Até eu falava com quem que eu estava conversando? Ontem ou anteontem, acho que foi com o Celso, não tenho certeza. Estava falando de carro. Estava falando... não lembro. Bom, com quem eu estava falando eu não lembro. Eu vou usar o exemplo para facilitar a nossa compreensão. Falei, quando a Márcia começou a aprender a dirigir, a Márcia, cada vez que ela saía, irmão, de carro, ela voltava com um risco no carro. Ela voltava com um amassado no carro. Na sua casa não tem essas coisas. Na minha tinha, né, meu amor? Vamos profetizar. Cada vez que saía, voltava com um amassado, voltava com a roda ralada. E eu falava, meu Deus do céu, o que eu faço? Compro um Velotrol para ela, mas não é. Eu tomei a decisão.
eu tomei a decisão de não causar. Tomei essa decisão. E ela vai poder falar melhor do que eu. Que sempre ela ligava. Cada vez que ela fazia uma arte, ela ligava. Pastor, lindo, querida, eu já sabia que alguma ela já tinha feito. Você não vai acreditar. Falei, eu acredito. Eu acredito. Pode falar, eu acredito. É que deu uma encostadinha aqui, aí outro dia deu uma amassadinha lá, aí outro dia, cada vez, era assim. Mas eu tomei a decisão de não entrar em desacordo com a Márcia por causa do carro. E o carro está cheio de risco. E uns amassadinhos também. Tem uns amassadão. Agora eu aprendi a desamassar com cola quente. Você já sabe? Você não sabe, eu estou ficando craque nisso, irmão. Te ensino. Pega a cola, bastão. Você pega o bastão, derrete o bastão, seu Ravail. Se o senhor quiser abrir uma oficina de funilaria de novo e me contratar, agora eu estou voando, hein? Pega lá, taca a cola quente na lata do carro, deixa esfriar, depois puxa. Puf! A lata volta. Está voltando, irmão. Pela fé vai dar tudo certo. Eu não lembro com quem que eu falava disso. Ou se foi sexta, ou se foi sábado. Mas eu falava, o carro não está legal. Mas eu e a Márcia, em momento algum, nós discutimos por causa disso. O nosso carro não está muito bem, não está muito bonito. Bonito à vista. Ele está bem de mecânica, mas à vista ele não está bonito. Mas o nosso relacionamento, ele continua em pé. Eu tô falando para você uma coisa que é uma realidade na minha casa. E aí você pode conversar com a Márcia. Estou falando de uma coisa simples, que muitas vezes é um monstro, é um bicho de 7 cabeças dentro de muitas casas, de muitas famílias. Então, qual que é a situação? Primeiro ponto para nós pensarmos. Na casa do Jairo tinha algo que estava fora do lugar. O Jairo, ele se posicionou para ver aquela situação resolvida. Irmã, não vai adiantar ficar reclamando se você não se posicionar para ver a situação revertida. Não vai. Nós não fizemos a leitura e não vamos fazer. Mas se você tiver a curiosidade de continuar a leitura a partir do verso 25, você vai ver a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Hemorragia, preguei sobre ela faz poucos dias. Hemorragia, corria sangue no corpo daquela mulher. 12 anos correndo sangue. A Bíblia diz que ela tentou de tudo. Procurou tudo que foi médico da época, gastou todo o dinheiro que tinha, não melhorava e ainda piorava. Está na Bíblia, leia depois. Vai lá, você vai precisar de 2 minutos para ler a história dessa mulher. 2 minutos. Faz isso, leia. Quer dizer, então, não é fazer, pastor, eu estou vendo que tem alguma coisa fora do lugar na minha casa, eu vou me organizar para colocar. Não é se organizar para colocar de qualquer forma. Esse homem chamado Jairo, ele se organiza para colocar no lugar, mas ele se organiza indo buscar a única pessoa que podia reverter aquela situação. Ele vai procurar Jesus. Primeiro ponto para nós pensarmos: se posicione para reverter a situação que não está do seu agrado. E tem uma pessoa que não falha, que pode te ajudar da melhor forma possível. O nome dessa pessoa é Jesus. Jesus. Primeiro ponto. Pastor, eu vim para cá, tal. Daqui a pouco meu filho, minha filha, meu neto ou minha neta vai fazer uma apresentação. Estou esperando chegar a vez. Deus proporcionou para você e para mim, para todos nós, esse momento para estarmos juntos pensando e ouvindo a voz dele. De pretexto, ele usou a dinâmica das crianças. Deus ele é cheio de fazer dessas coisas. Ele proporciona momentos para falar conosco. Então Deus te trouxe aqui. Foi Deus que te trouxe aqui.
para dizer para você: existe alguma coisa fora do lugar na sua vida, na sua casa, na sua família, que eu posso colocar no lugar. O Jairo foi até Jesus. Ele vai até Jesus. Primeiro ponto. Conversa com Jesus, ele fala: põe a mão na minha filha. E Jesus está a caminho da casa dele. Agora eu vou para o segundo ponto da nossa conversa. No meio do caminho vem gente que estava na casa do Jairo. E fala assim, ó: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha já morreu. Não incomoda, não incomoda. Deixa Jesus na dele. Jesus tem mais coisa para fazer. Venha você enterrar sua filha. Com outras palavras, foi isso que foi dito. E Jesus estava do lado do Jairo. E Jesus fala para o Jairo assim, ó: não tenha medo, creia. Esse é o segundo ponto para a nossa conversa agora aqui, ó. O tema: um pai exemplar. Primeiro, o pai exemplar, ele busca em Jesus a resposta para casa, para a família. Segundo, o pai exemplar, ele toma cuidado com aquilo que ele ouve no dia a dia. Toma cuidado. Jesus estava a alguns metros da casa do Jairo. Alguém vem e fala: não adianta, já foi. Não tem o que fazer, acabou. O Jairo, ele podia dizer assim, ó: é verdade. Se ele está falando, então, Jesus, valeu, hein? Foi bom, hein? Valeu mesmo. Obrigado a sua boa vontade, o senhor estava indo comigo até a minha casa, mas não vai adiantar. O Jairo podia ter ouvido quem estava na casa dele, dizendo que não tinha o que fazer. Mas o Jairo escolheu ouvir Jesus. É o segundo ponto para a gente pensar. Que voz que você tem ouvido no dia a dia? Porque as vozes que nós ouvimos no dia a dia, elas fazem toda a diferença. Toda a diferença. Vou falar uma coisa para você, e talvez você vá concordar, talvez não. Mas é um dado. Muita gente que está dentro de um presídio hoje, só está dentro do presídio porque não prestou atenção em quem estava ouvindo. Se tivesse ouvido o que o pai falou, o que a mãe falou, não estava lá. Não estava. Você pode buscar. Vai lá no Google, é facinho. Você fala lá no Google. Você vai conversar com o Google, ele vai responder para você. Está cheio de jovem, está cheio de adolescente indo para um caminho ruim, porque tem ouvido os amigos, porque tem ouvido conversa de fora de casa. Eu falei com você agora há pouco, vou reforçar o que eu falei. Por isso que é importante você pegar a sua família, abraçar a sua família, trazer a sua família para perto de você, estar com o seu coração cheio da boa palavra, que é a palavra de Deus, e falar da boa palavra para o seu filho, para a sua filha, na sua família. Então, ouvir, o que é que você tem ouvido? Quais são as vozes que você ouve no decorrer da semana? Eu lembro no início da minha conversão, antes e logo no início. Antes da minha conversão, na empresa onde eu trabalhava, tinha alguns amigos que eram crentes. E aí os colegas que não eram crentes falavam assim: fulano foi lá na igreja, o pastor fez uma lavagem cerebral. Agora fulano parece que está doente até. Eu lembro. E às vezes você quer que eu fale a verdade? Eu também falava isso. Está indo lá na igreja, o pastor fez lavagem na sua cabeça. Você vê? Mas no mesmo tempo que tinha pessoas como eu, que falavam contra a igreja, contra o pastor, eu trabalhava com um rapaz que dizia assim: Marcão, a minha mãe levanta às 3 horas da manhã para orar. Quer que eu peça para ela orar por você? Eu falava: pode falar. Fale. Aí ele voltava: mas você quer que eu peça para ela orar para você virar pastor?
atrevido, ousado. Aí eu falava, pode falar, na minha cabeça, não vai funcionar mesmo? E não é que funcionou? Então, que tipo de pessoa você ouve? Talvez você está aqui hoje, você já viu, já identificou que tem coisa que precisa ser mudada dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu casamento, no seu relacionamento com a sua família. Talvez você já ouviu, mas ao invés de ouvir e atender o chamado do Espírito para você buscar em Jesus a mudança, você tem dado mais crédito àquelas palavras que as pessoas ficam falando à sua volta. Vai em igreja, besteira, esse negócio de igreja é tontice, pastor é tudo sem vergonha, pastor é tudo ladrão. Eu não sei, irmão, se tem pastor sem vergonha, se tem pastor ladrão, eu não vou falar nem que tem, nem que não tem. Eu sei que tem padre que muitas vezes faz o que não é para fazer também. E sei que tem pintor que também faz muitas vezes o que não é para fazer. E sei que tem eletricista que faz muitas vezes o que não é para fazer. E tem pedreiro que faz o que não é para fazer. E eu sei que tem secretária que faz o que não é para fazer. E tem balconista que faz o que não é para fazer. Mas não é todo mundo que faz a coisa errada. A grande maioria faz a coisa certa. A grande maioria. Então nós temos que tomar cuidado. Espera lá. Que tipo de conversa nós temos ouvido? Às vezes nós estamos perdendo de ver a história da nossa casa, da nossa família ser transformada porque nós estamos dando ouvido a conversas que não vão produzir nada. Eu tenho que tomar cuidado. Opa, espera lá. Que tipo de conversa que eu estou ouvindo? Ó a conversa que foram falar para o rapaz, para o Jairo. Jairo, sua filha morreu. Mas o Jairo estava do lado de Jesus. Jesus, ele é o autor da vida, não apenas o autor da vida, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Como que alguém vai falar de morte do lado de alguém que é o autor da vida? Do lado de alguém que é a própria vida? Você está entendendo a conversa, sim ou não? Então, o primeiro ponto, nós conversamos sobre buscar em Jesus a mudança. O segundo ponto, para um pai exemplar, o segundo ponto vai mostrar para nós, cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado, irmão. Cuidado, que às vezes isso pode trazer um prejuízo para o seu casamento, para a sua vida, para o seu filho, para a sua filha. Cuidado. Às vezes há pessoas que estão falando coisas no nosso ouvido, que elas não querem o nosso bem, mas elas fingem que querem o nosso bem. Cuidado. Você pode ter alguém perto de você falando algo que só está fingindo ser seu amigo. E, na verdade, essa pessoa ela está torcendo para que dê tudo errado na sua vida. Terceiro ponto, eu finalizo no terceiro ponto. Então, primeiro ponto, busque a mudança da situação em Jesus. Segundo ponto, dê ouvidos para Jesus. Terceiro ponto está aqui, eu vou falar com você e a Ilma vai nos ajudar. Deixa eu achar aqui. Opa, vai para frente. Não deixou ninguém. 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, entrou e lhes disse. Então o quê? Pronto, é o terceiro ponto. Deixe Jesus entrar na sua casa. Vou falar de novo. Deixe Jesus entrar na sua casa. Jesus está acima de toda e qualquer religião. Não estou falando de religião. Estou falando de Jesus. Na casa do Jairo, ele precisava de um milagre. O milagre aconteceu. Nós fizemos a leitura que a menina levantou e foi comer depois. A barriga dela estava roncando igual a minha. A menina ressuscitou. Mas o milagre aconteceu porque o Jairo abriu a porta da casa dele para que Jesus... Pronto. A conversa é essa. A mensagem está passada.
Precisa de alguma resposta? Precisa que alguma coisa seja mudada na sua vida, na sua casa, na sua família, seus negócios e assim por diante? Em primeiro lugar, busque em Jesus essa mudança. Segundo lugar, no dia a dia nós estaremos sujeitos a todo e qualquer tipo de fala a chegar até o nosso ouvido. Cuidado com aquilo que você ouve. Priorize a voz de Jesus. E a voz de Jesus diz que a vitória é sua sempre. Terceiro, precisa de milagre? Abra a porta para que Jesus entre. Se Jesus entrar, eu garanto, o milagre vai acontecer. Vai acontecer. Alguém aqui está precisando de um milagre na sua casa? Pastor, eu preciso de um milagre na minha casa. Levante a mão, você que precisa que um milagre aconteça na sua casa. Só vou orar por quem tiver com a mão levantada. Quem não está com a mão levantada é porque não precisa de milagre. Meu Deus, o Senhor está vendo esse irmão, essa irmã com a mão levantada. A mão levantada significa: eu preciso de um milagre, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma bênção, eu preciso que algo aconteça na minha casa, na minha família. E eu te peço agora, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção alcance todas essas vidas, todas essas casas, todas essas famílias, em nome de Jesus. Eu oro liberando sobre eles a palavra milagre. Milagres vão acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, em nome de Jesus. Diga amém. Por falar em pai exemplar, João 3,16. Oxe, está querendo acabar a conversa? Vai ter mais uma meia hora de conversa ainda. A Ilma estava pronta lá para dar tchau para o pessoal. Não vai dar tchau agora, não. Tem o último texto que eu falei para você que nós íamos ler. Falamos de um pai exemplar. O Jairo. Mas olha aqui, ó, um pai exemplar. Porque Deus tanto amou o mundo que Ele deu o seu, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Exemplo de pai. O pai que é sacrificial quando ele quer ver a história ser transformada. Deus amou tanto o mundo. Amou. Quando fala o mundo, não está falando do sistema, está falando das pessoas. Eu e você. Deus nos amou tanto que Ele deu Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso, irmã. E que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Tá bom? As palmas são para Jesus. Agora sim, Ilma, quem estava conosco até o momento através da transmissão, tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Temos algumas pessoas